Olha, agora nós vamos falar da parte que eu acho assim a parte mais interessante, tá? O Enem eventualmente pode cobrar isso, já cobrou, então é importante que você saiba. E daí a importância de você ver isso bem próximo da prova para não correr o risco de você se esquecer ou se confundir, tá? Eu vou te mostrar o significado de cada um dos coeficientes e vou te mostrar o motivo, tá? O mais importante é a ideia do motivo. Se você entender quais são os motivos, você não vai ter que ficar decorando fórmula nem nada disso. Vou te mostrar como é que funciona, você vai entender, eu tenho certeza. O primeiro coeficiente que a gente vai ver aqui é o A. O A, ele está relacionado com o deslocamento desse gráfico na vertical. Ah, Ju, como assim? Eu vou te explicar isso, tá? Mas aqui tem a ver com o deslocamento na vertical. Como assim? Pode ser que você some algo positivo e aí o seu gráfico ele vai subir. Por exemplo, se você somar 2, o gráfico vai subir 2 unidades. Se você somar 3, o gráfico vai subir 3 unidades. Pode ser que ao invés de somar algo positivo, você adicione algo negativo, tipo um menos 2. E aí o seu gráfico vai descer 2 unidades. Ah, Ju, não estou entendendo muito bem como é que funciona. Vou te mostrar um exemplo para ficar claro como é que funciona essa ideia, tá? A gente vai ver isso para todos os coeficientes. O único que não é tão importante é o D, mas os outros eu vou te mostrar com bastante clareza como é que funciona e eu tenho certeza que você vai entender. Então vamos dar uma olhada num gráfico para a gente poder pensar como que funciona de fato. Dá uma olhada aqui. Eu quero construir o gráfico da função y igual a 1 mais seno de x. Ou seja, eu vou somar uma unidade ao seno de x. E aí eu quero saber como é que vai ficar o comportamento dessa função. Essas duas linhas aí que estão coloridas vão representar onde a gente vai ter que pegar o nosso par ordenado. Então, eu tenho o valor de x, tenho o valor de y. O que eu fiz aqui? Eu quero que você tente entender aí a lógica. Eu peguei os valores conhecidos ali das extremidades. 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei quanto que vale o seno desses valores. Lembrando que eu estou fazendo aqui um exemplo com seno, mas você podia fazer com cosseno também, que a ideia é a mesma, tá? E aí eu quero preencher aqui essa tabelinha para a gente ver. Por exemplo, seno de zero. Quando x é zero, seno de zero vai ser zero. Quando x é 90, π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Quando o x for 180, seno de 180 vai dar zero. Depois, seno de 370. Seno de 370 é menos 1. E, finalmente, seno de 2π. Seno de 360, que é zero. Aí você deve estar pensando, ah, Ju, agora eu vou pegar um gráfico com esses pontos. Não. A minha função não é o seno de x, é seno de x mais 1. Então, eu vou ter que somar. Ó. 0 com 1 vai dar 1. 1 com 1 vai dar 2. Ah, Ju, não estou entendendo. Eu estou pegando o valor do seno e estou somando 1. Então, o que era 0 vai virar 1. O que era 1 vai virar 2. O que era 0 vai virar 1. O que era menos 1, pensa aí. Menos 1 mais 1 vai dar 0. E o que era 0 vai virar 1. Agora eu tenho meus pares ordenados, ó. São os que estão coloridos aí. 0 e 1, π sobre 2 e 2, π e 1, 3π sobre 2 e 0, 2π e 1. Agora eu consigo montar o gráfico. Vamos lá, ó. Primeiro, é esse ponto, ó. Quando x é 0, a função que é 1 mais seno de x vai ser igual a 1. Depois, quando é π sobre 2, o y é 2. Confere, ó. π sobre 2 e 2. Depois, π e 1. π e 1. Depois, 3π sobre 2 e 0. E, por fim, 2π e 1. O gráfico vai ser uma curva que vai passar por esses pontos aí, ó. Dá uma olhada. Essa vai ser a nossa função. Essa aqui é a função y igual a 1 mais seno de x. Se você se lembrar aí da função seno de x, você vai ver que elas têm o mesmo formato. O que aconteceu foi que o gráfico subiu uma unidade. Ah, Ju, como assim? Não consigo enxergar.
eu vou colocar os dois gráficos juntos para que você consiga enxergar melhor o que aconteceu. Repara, ó, esse gráfico que está de azul aí, o gráfico que está por baixo, é a função original. Aí agora eu quero que você entenda. O ponto que estava no 0 veio para o 1, subiu 1 unidade. O ponto que estava no 1 veio para o 2, subiu 2 unidades. O ponto que estava no 0, Ju, aqui não é π não. O y é 0. Ó. O ponto que estava no 0 foi para o 1. O ponto que estava no menos 1 veio para o 0. E o ponto que estava no 0 subiu para o 1. E agora eu tenho os dois gráficos juntos. O que eu quero que você entenda? A gente não mudou o formato do gráfico. O gráfico não foi nem achatado, nem esticado. Também ele não foi esticado ou comprimido na amplitude dele. Nada aconteceu. A única coisa que aconteceu ali foi que o gráfico subiu 1 unidade. E de quem é a culpa disso? É do A. Esse aqui seria o nosso A. O A vai falar sobre esse deslocamento na vertical. Entende? Se ao invés de ter colocado 1 mais seno de x, eu quisesse menos 1 mais seno de x, o gráfico ia descer 1 unidade. Então, o A vai dizer para a gente sobre esse deslocamento na vertical. Ju, e se não tiver A? Se não tiver A, é porque o gráfico não deslocou. Agora, se ele for positivo, o gráfico subiu A unidades. Se ele for negativo, o gráfico desceu A unidades. Então, o A fala exclusivamente sobre deslocamento na vertical. Agora, vamos conferir algumas coisas. Ó, o gráfico que está de azul é o seno de x e o gráfico que está de vermelho é 1 mais seno de x. Confere. Se a gente for pensar no período, o período dos dois é 2π. Ju, mas o que é período? Período é o menor intervalo que demora, entre aspas, para que o padrão do gráfico se repita. Nesse caso aqui, ó, o intervalo que demora é 2π. O de cima é a mesma ideia. Então, o perímetro dele também é 2π. O período vai ser 2π e você vai entender. Olha a imagem. A imagem do azul vai do menos 1 até o 1. Agora, a imagem do vermelho vai subir 1 unidade. Então, o que estava no menos 1 vai para o 0 e o que estava no 1 vai para o 2. Confere, ó, mesmo período, mas ó, a menor imagem do gráfico vermelho é o 0. A maior imagem vai ser o 2. É isso que muda, tá? Então, fica atento. O A vai falar sobre deslocamento na vertical. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito do B. Esse B vai aparecer multiplicando. Lembrando, tá, gente? Estou fazendo com seno, mas podia muito bem ser cosseno. Esse B, ele vai falar para a gente a respeito da amplitude. Ju, como assim? Você vai entender. A gente fala o seguinte, eu gosto de chamar a amplitude de amp, mas você pode usar o nome que você quiser aí. A amplitude é o módulo de B. Por que o módulo? Porque não importa se é um valor positivo ou negativo. O que ele vai fazer no gráfico vai ser a mesma coisa. A ideia aqui é você esticar o gráfico ou comprimir o gráfico. E quem faz isso é esse B. Se por acaso a sua função se você não conseguir identificar o B ali, ou seja, se não tiver, tipo a função que a gente acabou de ver, o B era 1. Ju, como assim? A função era assim, ó, y igual a 1 mais o seno de x. Aqui, quando não tem nada, é porque tem 1. Então, a amplitude do seu gráfico ali vai ser 1. Mas pode ter outros valores. E dependendo desses valores, a amplitude vai mudando. E é o que eu quero te mostrar. Mas, para te mostrar isso, eu preciso te mostrar isso no gráfico para você entender na prática como é que funciona. E é isso que eu quero te mostrar agora. Imagina essa função aqui agora, ó. Y é igual a 2 vezes o seno de x. Então, agora eu tenho um 2 ali multiplicando o seno. Ju, e o A? Não tem A. Se não tem A, é porque o gráfico não deslocou na vertical. Mas o B agora vale 2. Na prática, o que significa isso? Significa que a amplitude do nosso gráfico vai ser 2. Agora, o significado disso você vai entender na hora que a gente pensar no gráfico. O que eu fiz? Fiz a mesma coisa de sempre. Eu supus ali os valores para o x, né? Pensando nas extremidades. 0, 90, 180, 270 e 360.
E aí, eu vou pensar como que vai ficar a nossa função. Na prática, gente, a ideia é muito simples, tá? Tenta imaginar. Quando a gente tem só a função y igual a seno de x, o valor máximo que essa função assume é 1 e o valor mínimo que ela assume é menos 1. Agora tem um 2 multiplicando essa função. Se tem um 2 multiplicando essa função, o valor máximo que ela vai assumir vai ser 2 e o valor mínimo vai ser menos 2. Para que isso aconteça, o gráfico tem que ser esticado. E esse esticamento, vamos dizer assim, é culpa desse b que aparece ali multiplicando. E isso vai mudar a amplitude do nosso gráfico. E é o que eu quero te mostrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui com os valores que a gente já está careca de saber. Dá uma olhada, ó. Seno de zero. Seno de zero é zero. Seno de 90 é 1. Seno de 180 é zero. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é zero. Então, preenchi aí a minha linha aí do seno. Ok. Agora eu quero pensar no 2 vezes o seno. Quando é zero, não vai fazer muita diferença, né? 2 vezes zero vai ser zero mesmo. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E 2 vezes 0 dá 0. Essa parte que está colorida é que vai formar os nossos pares ordenados. Então, tem um par assim, 0 e 0, π sobre 2 e 2, π e 0, 3π sobre 2 e menos 2, 2π e 0. E aí a gente vai construir o gráfico. 0 e 0, depois π sobre 2 e 2, depois π e 0, 3π sobre 2 e menos 2, 0 e 0. O gráfico vai passar por esses pontos aí, dá uma olhada. Esse vai ser o gráfico. Olhando assim, você pode olhar e falar assim, Ju, mas para mim tá igualzinho o primeiro gráfico que a gente viu lá, do seno de x. Então, a princípio você tem essa sensação porque você não está vendo outro gráfico. Mas repara, esse gráfico ele foi esticado. O ponto máximo dele ali, o valor máximo era no 1, agora está no 2. O valor mínimo era no menos 1, agora está no menos 2. Para você enxergar isso, a gente tem que pensar no outro gráfico. Mas antes, eu quero que você entenda mais ou menos aqui qual que é a ideia da amplitude. A amplitude aqui a gente pode pensar que é a distância aqui, ó, desse eixo até o ponto máximo, ó. Essa distância aqui é 2. Tem gente que gosta de fazer de uma forma diferente. Muita gente gosta de pensar assim, eu faço a média entre a diferença do valor máximo e do valor mínimo. Tá bom também, tá? Se você fizer o máximo menos o mínimo e dividir por 2, vai dar 2, que é a amplitude. Vai ficar a seu critério aí. Eu gosto de olhar aqui e já saber o que está acontecendo. Mas aí, dá uma olhadinha para o gráfico original. Esse aí é o gráfico original. Repara, a amplitude do gráfico original era 1. Por quê? Porque no gráfico original, quem está multiplicando aqui é o 1. Nesse aqui, quem aparece multiplicando é o 2. Então, a amplitude vai ser 2. Ju, e se fosse um valor negativo? Você ia considerar um módulo. A amplitude, por exemplo, imagina que fosse assim, ó, menos 2 vezes o seno de x. O que ia acontecer é que o seu gráfico ia ser rebatido, refletido ali. Mas a ideia da amplitude não ia mudar nada, tá? Só que no nosso caso não tem. Aqui é mais mesmo, tá? Mas eu quero que você entenda é que essa amplitude vai mexer com o valor máximo e o valor mínimo da sua função. Podia ser alguma situação assim, ó, por exemplo, imagina um gráfico desse jeito. Y igual a menos meio vezes o seno de x. Quem está multiplicando aqui é o menos meio, mas a amplitude, você poderia pensar só no valor absoluto. Então, seria o módulo de menos meio. Imagina, ó, y igual a menos seno de x, menos meio vezes o seno de x. A amplitude seria o módulo de menos meio. E o módulo de menos meio seria meio, tá? O que ia acontecer? A gente ia mudar o valor máximo e o valor mínimo da função. Se aqui, ó, fosse 1, o valor da função seria menos meio. Então, o valor mínimo da função é menos meio. Se fosse menos 1, daria mais meio. A gente alterou aí o valor máximo e o valor mínimo. Então, a gente teve que achatar o nosso gráfico. Ao invés de ir de menos 1 até 1,
agora está indo de menos meio até mais meio. O seu gráfico ele foi comprimido. Então, a amplitude vai dizer se seu gráfico foi esticado ou se ele foi comprimido. E, Ju, mas como é que isso pode aparecer? Calma que a gente vai ver exemplos de como essas coisas podem aparecer. Agora, vamos fazer um comparativo aqui dos dois casos. Deixa eu mostrar aqui. Dá uma olhada. Vai ficar por cima ali, gente, mas eu acho que dá para acompanhar aí. O período, 2π. Ninguém mexeu no período, a gente não esticou o gráfico na horizontal e nem comprimiu ele na horizontal. Esse achatamento ou essa ideia de esticar foi na vertical, porque a amplitude mexe com isso. Então, o período da original é 2π, o período da outra vai ser π também. Agora, a imagem da original vai de -1 até 1. Na outra vai mudar. Mas repara, ó, o período não muda, é o mesmo. Agora a imagem vai mudar, porque o que antes ia do -1 até o 1, agora está indo do -2 até o 2. Agora esse carinha que está aqui, ó, o C. O C, ele se refere ao período. Ah, Ju, como assim? É ele que vai dizer para a gente como é que está o período da nossa função. Ou seja, qual que é o intervalo que demora para que o formato da função seja replicado. Agora, eu coloquei assim que refere-se ao período por um detalhe. O C, ele não vai ser o período. Para a gente chegar no período, a gente faz 2π, que é o período original, dividido pelo módulo de C. Ah, Ju, tá complicando. Calma que eu vou tentar te explicar, tá? Primeiro eu vou te mostrar o gráfico e depois eu vou voltar aqui, porque eu preciso te mostrar algumas coisas com conta para que você consiga entender como é que funciona. Vamos lá. Olha, para você entender isso aqui, você precisa entender a lógica que está por trás do problema. A gente sabe o seno daquelas extremidades, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que acontece? Agora eu quero pensar no seno de 2x. Observa que tem um 2 aqui multiplicando o x. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas qual que é a lógica disso aí? Então, lembra que eu falei de uma maneira bem informal? O período é o intervalo que demora para que o gráfico da função, o estilo da função, né, se repita. E aí o que acontece? Quando a gente tem um 2 ali multiplicando x, é como se a gente tivesse um acelerador. Como assim? Como está multiplicado por um número maior do que 1, significa que vai demorar menos tempo, entre aspas, para que o período, para que o formato do gráfico se repita. Ah, Ju, não entendi. Antes, a gente tinha que ir de 0 até 2π para o gráfico se repetir, para os valores começarem a se repetir. Lembra? Seno de 0 é igual a seno de 2π. Aqui, como tem aquele 2 multiplicando x, o intervalo que vai demorar para essa repetição ocorrer é menor. Por que é menor? Dá uma olhada. Eu coloquei aqui que o 2x é igual a 0. Aí você deve estar pensando, Ju, por que você está colocando que o 2x é 0? Porque eu sei calcular o seno de 0. E aí, se eu chamar o 2x de 0, aqui é como se tivesse um parênteses aqui. Dentro desse parênteses vai aparecer um valor bom. Com o 0 não faz tanta diferença, mas com os outros vai fazer. Então, tenta entender. Para o 2x ser 0, o x tem que ser 0. Agora, tenta imaginar. Eu preciso que o 2x seja 90 graus, π sobre 2. Se eu trocar o x por 90, 2x não vai dar 90. 2 vezes 90 vai dar 180. Então, para eu chegar no 90, eu coloco um valor 2 vezes menor. Então, para eu chegar ali no 90, eu não coloco π sobre 2, eu coloco π sobre 4. Então, vê se você começa a entender a lógica. Para eu chegar no mesmo valor, eu coloco um resultado que é 2 vezes menor. Por que eu faço isso? Porque o meu x está multiplicado por 2. Como o meu x está multiplicado por 2, eu tenho que colocar um valor 2 vezes menor. Por exemplo, se o meu 2x for 180,
eu sei quanto que vale o seno de 180. Só que para eu chegar nesse 180, eu não troco o x por 180. Eu troco o x pela metade, π sobre 2. Para eu chegar no 270, que é o 3π sobre 2, eu não troco o x por 270. Eu troco pela metade, que é 135, que é 3π sobre 4. E para eu chegar no 2π, eu troco o x por um valor que é metade disso. Eu troco o x por π. E aí eu quero que você entenda, ó. Agora o meu x está variando de 0 até π. E esse intervalo vai ser suficiente para que o formato do gráfico se repita. Graças a quem? A esse acelerador que está aqui. Ah, Ju, sempre vai ser mais rápido? Depende. Se quem estiver multiplicando ali for um número cujo módulo está entre 0 e 1, eu vou retardar esse processo. Ah, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar. Mas vamos lá. Com esses valores aqui, a gente consegue preencher, ó. Seno de 2 vezes 0 vai ser seno de 0 e seno de 0 é 0. Seno de 2 vezes 45 é o seno de 90 e o seno de 90 é 1. Seno de 2 vezes 90 é o seno de 180 e seno de 180 é 0. Seno de 2 vezes 135 é o seno de 270, que é menos 1. E o seno de 2 vezes π é o seno de 2π. E seno de 2π vai ser igual a 0. E aí agora eu consigo vir aqui e montar o nosso gráfico. Dá uma olhada. Vou colocar aqui, ó. Lembra que o que está de verde ali é o nosso par ordenado. Então vai ser 0 e 0. Depois, π sobre 4 e 1. Depois, π sobre 2 e 0. Depois, 3π sobre 4 e menos 1. E por último, π e 0. O gráfico vai ser esse gráfico que está aí. Mais uma vez, você pode olhar e falar assim, Ju, para mim é o mesmo gráfico que a gente está vendo desde o início. Você está pensando nisso porque você está vendo ele sozinho. O que acontece aqui é que o gráfico ele foi achatado. Ou seja, como tinha um 2 multiplicando o x, para a gente poder chegar no mesmo resultado, a gente precisa de números 2 vezes menores. Ou seja, a gente repete o nosso formato de gráfico 2 vezes mais rápido. Ah, Ju, e se fosse um 3? Ia ser 3 vezes mais rápido. Se fosse um 5, ia ser 5 vezes mais rápido. Se fosse meio, aí ia demorar o dobro de tempo para isso acontecer. Mas vamos lá. Colocando outro gráfico, vai ficar bem clara essa ideia, ó. Aquele gráfico vermelho que está ali é o gráfico original. Então, tenta entender. Ele foi condensado na horizontal agora. É como se eu achatasse ele na horizontal. E isso aconteceu por causa daquele acelerador que está ali, que no caso é o 2. Agora eu quero que você observe. Como é que vai ficar o nosso período agora? O período original é 2π. O período novo é π. Por isso que a gente usa aquela ideia, ó, o período novo vai ser 2π dividido por 2. Esse 2 cancela com esse, o período novo vai ser igual a π. É por isso que a gente pode usar essa lógica. O que vai ser o período? É o período original dividido pelo módulo de C. Eu vou te mostrar agora uma situação diferente, tá? Por exemplo, se fosse um número que o módulo dele está entre 0 e 1, só para você ter uma noção de como que isso funciona. Por exemplo, imagina que eu tivesse uma função desse jeito, ó. Y é igual a x sobre 3 vezes y é igual a seno de x sobre 3. Tenta imaginar isso aqui. O que acontece? O nosso C ali é 1/3. O que vai ser o período? O período vai ser 2π dividido por 1/3. Isso aqui você conserva a primeira, 2π, e multiplica pela segunda invertida, no caso 3. O que vai dar o período aqui? 6π. Ah, Ju, deu um período muito maior. Sim. Por que deu um período maior? Porque aqui eu estou atrasando o meu gráfico. Como assim? Para eu chegar no mesmo resultado, eu tenho que colocar um valor que é 3 vezes maior. Ah, Ju, não consigo entender isso. Vou tentar te mostrar.
Por exemplo, imagina que eu queira que apareça um zero aqui dentro. Para aparecer um zero, no caso, aqui não vai ter muito problema, porque para o zero é fácil, né? Para aparecer um zero, eu tenho que trocar o meu x por zero. Imagina que agora eu queira que aqui dentro apareça 90. Entende? Se eu trocar o meu x por 90, vai ficar 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 é 30. Não quero que dê 30, eu quero que dê 90. Para dar 90, eu tenho que trocar por um valor 3 vezes maior. Se eu trocar por 270, lembrando que 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Se eu troco por 270, na hora que eu fizer 270 dividido por 3, vai dar 90. E aí chega no que eu quero. Depois, para aparecer um π, imagina, se eu trocar o x por π, vai ficar π sobre 3. Para chegar onde eu quero, eu tenho que trocar por um número 3 vezes maior. No caso, 3π. Tenta imaginar. 3π dividido por 3 vai cancelar e vai dar o valor que eu quero. Para eu chegar no 3π sobre 2, que é o 270, eu tenho que trocar por um número 3 vezes maior, que no caso seria 810 graus. E 810 graus é a mesma coisa que 9π sobre 2. Confere, ó. Π sobre 2 é 90. 9 vezes 90 dá 810. E para aparecer aqui um 2π, eu tenho que trocar por um número 3 vezes maior. Eu tenho que trocar por 6π. Então, para fazer aquele ciclo que a gente está acostumado, eu tenho que ir até o 6π. O gráfico vai ficar bem esticado na horizontal. Ele vai esticar muito na horizontal. Por quê? Porque aqui dentro tinha alguém para atrasar a minha percepção. Então, por isso que essa ideia funciona. Você pega o período original e divide pelo módulo de quem está multiplicando o x. Nesse caso, seria o módulo de 1/3. Só que módulo de 1/3 é 1/3 mesmo. Então, é 2π dividido por 1/3, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a partir de agora, eu quero que você consiga ver isso com maior facilidade. Por exemplo, imagina que a sua função seja essa. Deixa eu trocar de cor aqui. Imagina que a sua função seja seno de 4x. Você vai olhar, opa, para chegar no valor que eu preciso, ali está multiplicado por 4, então está 4 vezes mais rápido. Se está 4 vezes mais rápido, o período vai ficar 4 vezes menor. Se vai ficar 4 vezes menor, o que vai ser o período? 2π dividido por 4. Vai ser π sobre 2. Em compensação, se eu tiver algo assim, ó, seno de x sobre 8, você vai pensar, opa, para poder chegar no mesmo resultado, eu tenho que colocar um número que é 8 vezes maior. Então, meu período vai ficar 8 vezes maior. Vai demorar 8 vezes mais para que o padrão do gráfico se repita. Se vai demorar 8 vezes mais, o período aqui vai ser 8 vezes 2π, que vai dar 16π. Pode fazer a conta se você quiser. Na prática é 2π dividido por 1/8. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Eu prefiro pensar do jeito que eu falei. Eu imagino, para chegar no mesmo resultado, eu tenho que usar um número 8 vezes maior. Então, meu período vai ficar 8 vezes maior. Se o período é 2π, vai virar 16π. E aí você consegue matar as questões. Agora, vamos voltar naquele padrão só para te mostrar o último, mas o último nem vou entrar em muitos detalhes, porque ele não vai trazer muitas implicações no gráfico da função, não. Ele só vai deslocar o gráfico na horizontal. Para a gente fechar, o D aqui, ele vai representar um deslocamento na horizontal. Ah, Ju, como é que eu vou diferenciar o deslocamento na horizontal do deslocamento na vertical? O deslocamento na vertical, você está mexendo fora do parênteses, está somando alguma coisa ao y. Aqui eu estou mexendo dentro do parênteses, estou mexendo no x. Isso pode gerar um deslocamento tanto para a esquerda quanto para a direita, dependendo daquilo que for somado. Mas isso, gente, não tem muita implicação prática nas coisas que ele pode perguntar. Os mais importantes são o A, o B e o C. Lembra, o A, deslocamento na vertical. O B é a amplitude.
O módulo de B te dá a amplitude do gráfico. O C se refere ao período. Pode ser que seu período tenha que ser esticado ou comprimido. Depende de por quem você está multiplicando. E aí, com essas ideias, a gente consegue resolver problemas. E é o que eu vou te mostrar agora. Olha essa questão que o Enem cobrou. Tinha que tomar bastante cuidado, gente, para não cair na pegadinha que ele colocou. Porque a gente fica acostumado com os coeficientes, mas ele pode usar letras diferentes e foi o que ele fez aqui. Ó, a gente é bem acostumado com uma função desse jeito. Ó. Y igual a A mais B, que multiplica o seno de CX mais D. O cara, só para avacalhar, ele mudou as letras, tá? Mas tem que ficar atento com isso. Vamos dar uma lida. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada num sistema de coordenadas cartesianas por y igual a A vezes o seno de B que multiplica x mais c, em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir o período da onda. Os únicos parâmetros que necessitam ser alterados são parâmetros ou parâmetro. Repara que ele colocou um parênteses aí para você não ser induzido a pensar uma coisa, tá? Repara que aqui tem um parênteses, gente, porque pode ser o parâmetro ou os parâmetros, tá? Aí, meu medo é você decorar e falar assim, quem está acompanhando o x aqui é o 1, então o período vai ser 2π, acabou. Calma. Melhora aquela função ali para você entender. A função tá assim, ó. A vezes o seno de B vezes x mais c. Olha a sacanagem que o cara fez. Ele colocou desse jeito para tentar te induzir ao erro. Na verdade, quem está multiplicando o seno aqui é o A, mas ele, na verdade, faz o papel do B, porque a gente conhece como B. Então, o que eu te aconselho a fazer? Tenta melhorar isso aqui. Vai ser assim, ó, A vezes o seno. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar BX mais CB. Repara, esse aqui para nós faz o papel de B, esse aqui para nós faz o papel de C e esse aqui para a gente faz o papel de D. Eu quero mexer no período da onda, só tinha que lembrar. Quem é que faz referência ao período? É quem está multiplicando o x. Lembra? O período é igual a 2π sobre o módulo de C. Então, nesse caso aqui, o período seria igual a 2π sobre o módulo, quem está multiplicando, quem está fazendo o papel de C, né, é o B. Então, se eu quero mexer no período da onda, eu vou ter que mexer em quem esteja multiplicando o x. A gente chama de C, mas lembra, ele pode fazer alguma pegadinha para tentar te induzir ao erro. Ah, Ju, era só isso, só identificar o que você tinha que fazer. Vamos dar uma olhadinha numa outra questão. Olha essa. Aqui, ele te dá uma função. Para te ajudar mais ainda, ele te dá o gráfico da função. Ele poderia não dar o gráfico e fazer a mesma pergunta. Dá uma olhada. Parte do gráfico da função f de x igual a 1 mais 2 vezes o seno de 2x está representado na figura abaixo. O conjunto imagem e o período dessa função são. Tendo o gráfico, gente, é muito fácil. O que vai ser a imagem? Para você pensar na imagem, você tem que ir da menor imagem que sua função assume até a maior. Então, a imagem da minha função f vai de menos 1 até 3. E o período, hein? O período é o intervalo que demora para o gráfico se repetir. Dá uma olhada, ó. Aqui está a parte do gráfico, mas como é uma função periódica, depois vai repetir. Então, foi do 0 até o π. Período igual a π. O que você marca aí? Letra D. Imagem de menos 1 até 3 e o período igual a π. Ah, Ju, você falou que ele podia não te dar o gráfico? Sim, ele me deu a função. Com essa função, você é obrigado a saber
qual que é a imagem e qual que é o período dessa função. Por que que você é obrigado a saber fazer isso? Porque a ideia da imagem você tem que pensar no valor mínimo e no valor máximo. Aqui está bem fácil. O que seria o valor mínimo? O valor mínimo seria quando o seno fosse igual a -1. Então, seria igual a 1 mais 2 vezes -1. Então, o valor mínimo da função vai ser igual a 1 menos 2. Valor mínimo igual a -1. E o valor máximo, hein? O valor máximo vai ser quando isso aqui for igual a 1. Confere. F máximo vai ser igual a 1 mais 2 vezes 1. Então, o valor máximo da função vai ser igual a 3. Repara, -1 até o 3. -1 até o 3. Ah, e o período? O período você sabe também. O período é 2π dividido pelo módulo de c. Ou você pode pensar, aqui está multiplicado por 2. Está multiplicado por 2, eu vou encurtar o caminho que eu vou ter que fazer. Como assim? Se está multiplicado por 2, eu estou chegando nos valores de uma forma 2 vezes mais rápida. Se meu período original é 2π, o período novo vai ser π. Ou então vem aqui e substitui, ó. 2π dividido por 2. 2 cancela com 2. Período igual a π. Não tem segredo, tá? Por isso que eu gosto bem dessa parte, porque eu acho isso aqui bem interessante. Quando você entende o que você está fazendo, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Vamos ver mais um para a gente, enfim, fechar essa parte. Um grupo de cientistas estava estudando uma população de zebras na África e percebeu que o número N de animais dessa população varia em função do tempo, segundo a função N de t é igual a 600 menos 50 vezes o seno de tπ sobre 6 mais π sobre 2, na qual t é o tempo medido em meses. Considerando que janeiro corresponde a t igual a 0, fevereiro a t igual a 1 e assim por diante, até t igual a 11, que corresponde a dezembro, então o período dessa função e o número de zebras no mês de julho são respectivamente iguais a. Então, ele está te fazendo duas perguntas. Qual que é o período da função e quantas zebras tinha no mês de julho? O período está bem fácil, tá, gente? Lembra aí. Aqui, ó, o t, que é a nossa variável, está multiplicado por π sobre 6. O que significa isso? Significa que o nosso período vai atrasar e você vai demorar mais tempo, entre aspas, para atingir o objetivo. Se você conseguir enxergar direto, ótimo. Caso contrário, você vem aqui e pensa, ó, o que vai ser o período? Vai ser 2π dividido por π sobre 6. Ah, Ju, mas tem um π aqui? Galera, não tem problema nenhum. É quem estiver multiplicando a variável. Aí você vem aqui, ó, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Π cancela com π. O que vai dar o período? 12. Confere aqui, ó. Quase todo mundo, ó, A, B e C tem 12. Pode eliminar a letra D, pode eliminar a letra E. Agora, então, só o período não foi suficiente. Agora eu vou para a outra parte. Qual que é a outra parte? Ele quer saber o número de zebras em julho. Toma cuidado, tá? Que cuidado que você tem que tomar? Tem que tomar cuidado para não trocar o T por 7. Nesse problema, gente, 7 não é julho. 7 não é julho. Por que que não? Porque começa no 0. Ah, Ju, então como é que eu vou fazer? Imagina, janeiro era para ser 1, mas é 0. Fevereiro era para ser 2, mas é 1. Então, julho vai ser 6 nessa questão louca que está aqui. Ah, Ju, não consigo enxergar isso. Aí, gente, infelizmente não tem jeito. Você vai ter que listar para não correr o risco. Ó, janeiro é 0, fevereiro é 1, março vai ser 2, abril vai ser 3, maio vai ser 4, junho vai ser 5 e julho vai ser 6. Agora eu volto ali e substituo. Como assim? Número de zebras no mês 6, que na verdade é julho, vai ser 600 menos 50 vezes o seno de
6π sobre 6 mais π sobre 2. Esse 6 vai cancelar com esse. Então, n de 6 vai ser igual a 600 menos 50 vezes o seno. Aqui dentro do parênteses vai ficar π mais π sobre 2. Então, vai ser 180 mais 90. 180 mais 90 dá 270. Mas se você quiser fazer a conta, ó, aqui embaixo é 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes π dá 2π. 2 dividido por 2 dá 1, vezes π dá π. Então, vai ser 3π sobre 2. Lembrando que isso aqui, em graus, é 270. Então, vai ser seno de 3π sobre 2. Lembra aí do ciclo trigonométrico. Lembrando, gente, que se é óbvio, né? Se você souber aí de cabeça quanto que vale, você não vai perder o seu tempo desenhando. Mas 3π sobre 2 é aqui, ó. É 270 graus. E o seno de 270 é menos 1. Então, essa parte aqui vai ser menos 1. N de 6 vai ser igual a 600. Menos 50 vezes menos 1 vai dar mais 50. Então, N de 6 vai ser igual a 650. Então, resposta correta, 12 e 650. Ó, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda no grupo da sua sala, que eu faço questão de te ajudar. Mas essa parte você precisa ver na semana da prova. Já fiz experiências anteriores e isso aqui é o que mais tem dado certo. Você vê isso aqui bem na véspera da prova, você chega com a matéria bem fresca na sua cabeça e você consegue resolver problemas. Eu espero que vocês tenham entendido e façam as questões sugeridas, porque eu tenho certeza que se aparecer isso aqui na sua prova, você vai tirar de letra. Um abraço e até a próxima.